E aí, moçada, tudo bem? Vamos lá começar uma nova aula referente a plano de contas e sua movimentação de caixa. Vou explicar desde o início como se cria hierarquia de filtros para vincular um grupo principal a um grupo secundário, onde toda essa movimentação vai ser jogada depois dentro do caixa com datas de emissões e datas de vencimento, seus grupos e subgrupos, observações, valores e depois determinar quem é fluxo de caixa e quem é DRE. Isso é uma aula completa, mas eu falei em poucas palavras. Vamos lá. Primeiramente, nós criamos alguns grupos, claro que tem muito mais, mas só para dar exemplo a aula, onde criamos automóveis, escritórios, impostos e viagens. Cada tópico desse é criado um subgrupo, por exemplo, automóveis, esses tópicos, ou essas contas orçamentárias, ou seus planos de conta, escritórios e suas ramificações, impostos com suas ramificações e viagens com suas ramificações. Algumas coisas obrigatórias. Para cada grupo desse criado, cada tópico é linkado a um título dessas suas ramificações. E por sua vez, cada intervalo vai ser nominado com seu título, consequentemente ao seu grupo. Para entender como que faz essa programação é o seguinte: a gente seleciona de automóveis até viagens, e a esse intervalo, com exceção do título, a gente clica na caixa de nome, onde é endereçado essa caixa, e damos o nome de grupo. Enter. Selecionamos de veículos até veículos seguros, e damos o nome na caixa de nome de automóveis, com acento e tudo conforme está colocado aqui nessa mesma célula e ao título principal. Enter. Mesma coisa de água a taxas, clique na caixa de nome, escritório, Enter. Esse intervalo se dá o nome de impostos, Enter. E a esse intervalo dá o nome de viagens, Enter. Então observe que cada intervalo tem o mesmo nome que o título, e esse mesmo título tem o mesmo nome que o grupo principal. Por que isso? Vou fazer um exemplo aqui paralelo. Se eu colocar aqui grupo, ao qual ele vai ser selecionado. Se eu for lá em dados, validação de dados, e pedir uma lista essa que se chama igual a grupo, vou dar um Enter. Essa célula está validado com os itens deste grupo. Então vou selecionar aqui automóveis. Se eu criar aqui um subgrupo e para essa célula clicar em dados, validação de dados, permitir uma lista, e essa lista será igual indireto, abre parênteses, e selecionar esse tipo de grupo principal, vou fechar o parênteses e dar um OK. Feito isso, quando eu puxar o grupo automóveis, nesse subgrupo vai aparecer itens só do subgrupo automóveis. Se aqui eu selecionar um tópico de escritório, no mesmo subgrupo vai aparecer tópicos só relacionados ao grupo escritório. E por isso que essa lógica de selecionar um intervalo e dar o mesmo nome que o título, e o título ser o mesmo nome que o grupo, faz essa instrução funcionar. Vamos deletar aqui para voltar ao conteúdo. Feito isso, Ctrl B para salvar a planilha, já salva com o nome de plano de contas, aula detalhada. Ctrl B de backup. Vamos para a parte de movimentação de caixa. Vamos selecionar um intervalo aqui pequeno, e aí esse intervalo, vamos lá em inserir, tabela, minha tabela tem cabeçalho, e dá um OK. Então observe que esse intervalo ele está tabulado. Isso se dá uma vantagem que quando eu inserir um novo dado fora da área de tabulação, ele automaticamente insere o item para dentro da tabela, não me preocupando mais se isso faz parte de um contexto ou não. Isso é muito usado para você não ter que ficar selecionando vários intervalos, assim, trabalhando de forma de retrabalhos. A gente pode selecionar o item. Aqui na design de tabela, eu posso formatar isso da forma de cor ou formatação que eu achar mais interessante. Eu vou pegar essa primeira aqui para não deixar muito poluído e vou selecionar ela.
Esse intervalo, como já tinha uma cor, eu vou vir aqui em página inicial, na caixa de cores de tema, e vou tirar o sem preenchimento. Daí ele aceita aquela formatação que criamos lá em formatação da caixa da tabela. Sendo assim, a gente vai clicar aqui e dar uma data, dia 1/9/2019. Aqui embaixo vou colocar dia 3/9/2019. Aqui do dia 12/10/2019. E aqui dia 15/11/2019. Muito bem. O grupo. Preciso agora trazer os grupos que estão relacionados lá atrás. A vantagem também de ser tabela é que quando a gente faz para um, faz para todos. Mas vamos dar um exemplo aqui como se fosse o lado básico da situação. Selecionamos os 4, a gente vai em dados, validação de dados, quero permitir nessa caixa uma lista essa. Silvia, eu esqueci qual o nome dos intervalos que eu dei lá atrás. Nessa caixa, se eu apertar a tecla F3, vai me abrir uma tela de nomes e eu vou pegar aqui, ó, grupo, que foi o nome que eu dei lá atrás para o intervalo chamado grupo. Dou um OK de novo, pronto. Nessas células existe uma validação agora que vai me trazer os grupos selecionados que estão lá no intervalo chamado grupos. Pode ser repetir o item, isso aqui não importa. Tendo em vista que é uma movimentação de caixa, isso aqui eu vou automaticamente alimentando até apresentar toda a movimentação de caixa do mês e do ano. Tendo em vista o que fizemos aqui, precisamos agora validar estas células. Observe, selecionei todo o intervalo, vou também na aba dados, validação de dados, quero permitir uma lista. Só que agora existe aqui um detalhamento. Como eu vou fazer isso para a minha tabela inteira, eu quero que seja igual indiretamente, então função indireto, de qual célula? Dessa. Só que ele apresenta aqui de forma congelada. Esse item com o meu cursor aqui clicando do lado direito desse intervalo, eu aplico a tecla F4, ele congela só a linha e descongela a letra. F4 de novo, descongela só a coluna, que é o que eu queria. Que daí ele vai descer sempre na coluna D, mas a linha não vai ser apenas a linha 5, e sim linha 6, 7, 8, 9 e assim sucessivamente. Fecho o meu parênteses e dou um OK. Feito isso, observe que todas as células também foi feito a validação indiretamente proporcional ao grupo que foi selecionado. Ao filtrar aqui, eu tenho relação aos meus automóveis. Quero colocar uma multa. Abaixo sobre escritório. Vamos ver se deu certo. Clicando aqui, muito bem. Eu quero colocar aqui material de consumo sobre escritório. Vou dar um duplo clique aqui para aumentar o intervalo da minha célula. Os impostos, vai ser imposto de renda ou contribuição social do trimestre. Viagens, eu quero colocar aqui restaurante, que eu gastei um restaurante. E assim vai. Nessa célula é um campo aberto para digitação, para colocar suas informações e tudo mais. Posso colocar qualquer coisa, demais detalhes, enfim, aqui para cada tipo de item você colocaria suas informações de cada subgrupo e por sua vez de cada grupo. E aqui na frente, eu particularmente nunca coloco números negativos, apesar de serem débitos ou créditos, eu sempre coloco valores positivos. E aí o Excel trabalha com a função soma 6, sabendo se é uma conta fixa ou variável, se é uma despesa, se é uma receita, independente. Então, vou colocar aqui valores aleatórios, 100, 240, 20 e 130. Esse intervalo, eu já vou deixar ele com a coluna inteira formatada com separador de milhares, para sempre todo valor que cai aqui, ele cai já em formas decimais. E aqui a gente cria uma ideia onde tem valores em conta corrente, do teu movimento de caixa, que eles se enquadram só para entrar em DRE e outras que entram dentro do fluxo de caixa. Um exemplo aí, eu não sou contador nem nada, mas só para dar um exemplo em termos de estruturação.
Quando a gente fala de fluxo de caixa e DRE, tem uma bela diferença. Por exemplo, em regime de caixa, a gente fala assim, eu comprei lá uma garrafa de água mineral e paguei R$5. Então, esse no DRE, ele entra com a data do mês vigente. Então, eu comprei lá no dia 1/9, então essa garrafinha de R$5, ela obrigatoriamente tem que entrar no DRE daquele mês. Só que vamos supor que essa caixinha, que eu comprei um fardo lá, paguei, sei lá, R$1.000 num fardo de água mineral. Do jeito que vai, né? Alguns dias vai chegar nesse valor. Então esses R$1.000 eu quero parcelar ele. Então para o DRE eu colocaria todas do dia 1/9 e eu comprei lá em 5 vezes. Então dia 1/9 comprei uma caixa de água mineral, da conta tal, descrevo o que foi lá e coloco o valor do parcelamento. A somatória de todos os dias 1 do mês 9, o somatório vai dar R$1.000 dentro do DRE. Então eu tenho que colocar várias informações quebradas com valor quebrado de parcelas, mas a data de vencimento vai ser do mês 9, próximo do mês 10, próximo do mês 11, próximo do mês 12. Assim sendo, para o fluxo de caixa, ele vai pegar informações desta coluna, porque no fluxo de caixa tem que entrar realmente o que foi gasto no mês, e para o DRE tem que entrar quando foi comprado por data de emissão, ok? Seria interessante vocês conversarem com o seu contador, para daí vocês tirarem melhor informação sobre isso, mas particularmente pelo que eu entendo, é assim que funciona esse tipo de quebra de informações dentro do DRE e para o fluxo de caixa. Então, pensando nisso, a gente cria aqui, para trazer só o mês e o ano, igual, eu quero a função mês, de quem? Dessa data, concatenado, que é o e-comercial, com uma barrinha, e essa barrinha tem que vir entre aspas, porque transforma em texto, concatenando também com a função ano de qual data. Da mesma, fechei o parênteses e dou um Enter. Observe que como é tabela, eu fiz a função uma única vez e ele já automaticamente pegou para todos os meses, que eu vou deixar alinhado toda essa coluna à direita da célula. Só que esse título aqui, centralizado. Então, observe, mas se eu não tivesse data aqui, ele aparece dia 1/1900, que ele entende que uma data vazia é 1/1/1900. Então, para que isso não aconteça, eu vou colocar aqui, antes de começar a função mês, a função C, que é de tratativa, condicional. Então, se nessa célula for igual a em branco, que é aspas, aspas, então deixe em branco essa minha informação. Se não, faz a função mês concatenado com uma barra, concatenado com ano para trazer a informação correta. Sendo assim, ao final, eu vou fechar mais um parênteses e vou dar um Enter. Tá lá, ficou em branco sem erro. Se eu colocar aqui de novo, dia 1/1/2019, ele vai trazer lá o mês corrente do mês que foi tratado a data de emissão. Se eu colocar de novo como era antes, do mês 9, vai trazer 9/2019. Da mesma forma eu pego aqui, só que esta célula ele vai tratar esta coluna do vencimento. Então igual, sempre penso primeiro na função mês desta data, mesmo não tendo, fecha parênteses, concatenado com aspas, barrinha, fecha aspas, concatenando com o ano de quem? Dessa mesma célula que está aqui no meu cursor. Fecho parênteses e dou um Enter. Vai dar 1900 porque não tem data. Voltando aqui, se nessa célula for igual a em branco, então deixa em branco. Se não, faz o contexto da fórmula. Chegando ao final, eu fecho mais um parênteses e dou Enter. Está em branco todo mundo e aqui já existem as fórmulas. Lembrando que aqui, se eu colocar, comprei no dia 1/9, mas o meu vencimento eu deixei para pagar os R$100 da multa no dia 12/10/2019, aí aparece data lá. Aqui eu não tenho, eu paguei à vista, aqui eu paguei à vista e aqui eu vou falar de novo que esse 15/11 eu vou pagar no dia 15 de dezembro de 2019. Enter, tá lá a nova data. Então, pensando bem, quando eu usar as funções, que daí para as próximas aulas, eu vou colocar isso aqui para o DRE
e isso aqui para o fluxo de caixa, basicamente em todo o decorrer da aula, a gente vai usar depois para o fluxo de caixa, para o DRE, para as telas de plano de contas, comparativo entre contas de despesas versus receita, eu vou usar a função basicamente chamada de soma CES, que daí eu trabalho com várias variáveis, com suas contas e subcontas e suas derivadas de data de emissão com vencimento para tratar do DRE de fluxo de caixa. Espero que vocês tenham gostado, não percam as próximas aulas. Abraço a todos.